Bom dia, criança! Como vocês estão? Tudo em paz por aí? Pronto para mais uma aula de hoje? Hoje nossa aula é Ciências. No nosso último encontro, pelo Zoom, ao vivo, a gente fez uma revisão do capítulo 3. Relembramos todas as separações de misturas que tínhamos aprendidos, não é isso? Fizemos as correções de atividades e eu percebi que vocês entenderam muito bem esse capítulo de separação de mistura, não é verdade? Lá a gente viu que essas misturas podem ser separadas e essas misturas também podem ser transformadas. Esse capítulo de hoje a gente vai entender um pouquinho dessas transformações desses materiais. Peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 60 e 61 do livro, tá? Onde tem aqui, ó, transformação de materiais. Vou ler um textinho para vocês da abertura do capítulo. A Antártida é um lugar que possui gelos e icebergs por toda parte. Contudo, esse cenário tem mudado nas últimas décadas, pois grande parte desse gelo está derretendo. Isso tem prejudicado muitos animais que dependem desse ambiente. Veja só, ele falou aí que a Antártida está derretendo. E por que esse gelo está derretendo? O que é que está acontecendo com o nosso planeta? A gente se pergunta, poxa, como hoje está quente. Nossa, que o calor está demais, não é verdade? Às vezes a gente tem a sensação de que a temperatura está variando, que a temperatura está mudando. E isso acontece por conta de um fenômeno chamado de aquecimento global. E o que é que causa esse aquecimento global? Esse calor que a gente sente, essa falta de ar, essa variação de temperatura no planeta. O aquecimento global é uma consequência das inúmeras poluições soltadas aí na atmosfera, como a quantidade de carros soltando substâncias tóxicas, não é verdade? A quantidade de indústrias que liberam essas fumaças que poluem a atmosfera. Olha só, para vocês entenderem melhor o que é aquecimento global, Tia Né vai colocar um videozinho aqui bem curtinho que explica por que está acontecendo cada vez mais a elevação da temperatura no nosso planeta. Preste atenção no vídeo. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global.
Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. E então, vocês entenderam direitinho o que é o aquecimento global? O que ele provoca no planeta? Uma das consequências do derretimento da geleira é o sumiço de algumas espécies, não é? Como, por exemplo, os pinguins imperadores. Mais da metade da sua população vem desaparecendo nos últimos tempos. Além de tudo, além dos pinguins, também esse derretimento das geleiras vem impactando na vida de alguns ursos polares. Alguns ursos polares estão entrando em extinção. Por quê? Porque eles usam essas geleiras como meio de transporte para ir atrás do seu alimento, como se fosse um barco, uma balsa. Então, quando as geleiras se derretem, eles não conseguem voltar para o seu habitat, eles não conseguem ir em busca do seu alimento e acabam morrendo. Muitos ursos polares já entraram em extinção por conta do derretimento das geleiras. E o que é que isso tem a ver com a transformação de materiais que a gente falou no começo? Não é verdade? O que é que acontece? Quando existe o derretimento das geleiras, nós temos aí a água que estava no estado sólido se transformando para o estado líquido, não é assim? Então a gente tem aí uma transformação de material. Olha aqui. A água, ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos, né? A gente tem o estado sólido, que é o gelinho, que a gente tem aquela parte mais dura da água, pode ser um granizo, pode ser os cubinhos que a gente faz em casa de gelo, ou as geleiras e os icebergs que a gente viu no começo do capítulo. Temos a água no estado líquido, que é a água que a gente bebe, a água potável, a água dos rios, dos oceanos. E temos a água no estado gasoso, que ela está em forma de vapor. E a gente sabe que as águas elas vão se transformando. Por exemplo, a água no estado gasoso, ela volta em forma de quê? Ela volta em forma de chuva. É aquele ciclo da água. Por exemplo, o sol bate no oceano, a água sobe em forma de vapor, se condensa nas nuvens, se transforma em gotículas, em chuva e depois volta para os oceanos, rios, em estado líquido ou até granizo, né? Alguns lugares aí chove água no estado sólido, que não é bem o nosso caso aqui no Nordeste, mas a gente tem lugares por aí. Então, o ciclo da água faz com que a gente perceba que esses materiais se transformem. Eu posso pegar uma água em estado sólido, tirar da geladeira um cubinho de gelo, por exemplo, colocar na temperatura ambiente e o que é que vai acontecer com aquele cubo? Ele vai se derreter. Então a gente vai ter uma transformação de materiais. A água que estava no estado líquido, ou melhor, no estado sólido, que era o gelinho, passou para o estado líquido. Por quê? Porque eu tirei da geladeira. Eu tirei daquela temperatura e coloquei em uma temperatura ambiente. Então, vai acontecer o derretimento dessa água. E também, eu posso pegar uma água no estado líquido, que é o que a gente faz quando a gente coloca no congelador para virar gelo, e ela se transformar no estado sólido. A mesma coisa, eu posso pegar uma água no estado gasoso, o vapor da água que vai subir para as nuvens,
e ela se transformar em chuva, em água líquida. Então, a esses fenômenos a gente chama de transformações de materiais. E é possível transformar, na verdade, e ela voltar a ser o que era de origem? Se eu pego uma água líquida, coloco no congelador e depois eu quero que ela se transforme novamente em água líquida, eu tiro ela do congelador, ela vai derreter e se transformar em água líquida, não é verdade? Então, existe essa transformação reversível que eu posso mudar e depois voltar para a sua origem, certo? Olha o que diz aqui essa tirinha. Aqui, olha o que o Sansão da turma da Mônica fala. Ele está observando, tem um cubinho aqui, ó, a água em estado sólido, depois a água começa a derreter, fica em estado líquido, olha aqui a poça d'água. Depois o sol bate e ela começa a subir em forma de vapor. Aí ele diz, seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. O que ele quis dizer com personalidade tripla? Ele quis dizer exatamente o que a gente acabou de ver. A água possui 3 estados físicos e ela pode transformar-se de um estado para outro rapidinho, como no caso da tirinha. Ficou claro?